Pessoal, esse aqui é o nosso quarto vídeo da série de leitura e comentário do Estatuto do Idoso. Se você não assistiu nossos vídeos anteriores, eu peço que você clique aqui no card e assistam todos na ordem. A ordem ela é muito necessária para a melhor compreensão dos artigos. Antes de iniciar o nosso vídeo, eu peço que você assine o canal, dê o joinha e compartilhe com seus amigos. Compartilhar é fundamental, vai lá, compartilha no Facebook, no WhatsApp, em todas as suas redes sociais. Isso vai me ajudar bastante. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Artigo 38. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte. Então o idoso ele tem prioridade também para comprar um imóvel, desde que esse imóvel seja promovido ou subsidiado pelo poder público. Inciso 1. Reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais residenciais para atendimento de idosos. Então, 3% das unidades devem ser resguardadas para idosos, então, devem ser vendidas para idosos. 2. Implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados ao idoso. Então, tem ali um empreendimento, né, um grande condomínio, tem que haver ali situações, implantação de equipamentos urbanos destinados a esses idosos. 3. Eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para a garantia de acesso ao idoso. Então, se o arquiteto pensou em fazer ali uma rampa, né, com um grande declive, simplesmente para ficar um contorno mais bonito, arquitetônico, tem apenas necessidade ali de parecer mais bonito, né? Aquilo vai ser retirado para o bem-estar do idoso, né? Vai se pensar primeiro no bem-estar do idoso e depois na arquitetura do empreendimento. Normalmente esse 3% de unidades residenciais resguardadas para idosos são aquelas no térreo, mais fácil a locomoção. 4. Critérios de financiamento compatíveis com o rendimento de aposentadoria e pensão. A gente vê que isso não tem sido muito garantido pela Caixa. Os nossos idosos têm financiamentos negados, há uma dificuldade muito grande para se financiar um imóvel quando idoso. Não é isso na prática, mas a lei diz que tem que haver um financiamento diferenciado que possa ser compatível com o pagamento, né, dado por uma pensão, por exemplo. Parágrafo único. As unidades residenciais reservadas para atendimento de idosos devem situar-se preferencialmente no pavimento térreo, né, evidentemente. Então, se tem ali um atendimento especializado para idoso, específico para idoso, que seja no térreo, não precisa subir escada, pegar elevador, nada do tipo. Mais fácil, né? Quem mora no térreo, se tiver um incêndio, por exemplo, mais fácil ser resgatado. Capítulo 10. Do transporte. Artigo 39. Aos maiores de 65 anos, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Então, quem tem acima de 65 anos tem gratuidade no transporte público, tanto os transportes urbanos como semiurbanos, exceto para aqueles transportes especiais, normalmente chamados de fresquinho, normalmente transportes que acontecem de forma simultânea, na verdade. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem ônibus com ar-condicionado. Esse ônibus com ar-condicionado ele tem um custo um pouco mais elevado. E ele é regular, ele é normal, anda junto com os outros ônibus, vai para o mesmo lugar. Nesses ônibus, os idosos não têm gratuidade porque é um atendimento especial, né? Especializado, seletivo. Parágrafo 1º. Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade. Então, para andar gratuitamente em um ônibus coletivo, simplesmente mostra identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, qualquer documento com foto que comprove a idade. Nos veículos de transporte coletivo
de que trata este artigo, serão reservados 10% dos assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para idosos. Então, no transporte público, 10% das vagas são guardadas para idosos. 30 vagas, 3 vagas para idosos, por exemplo. Normalmente tem um número maior, mas há uma reserva ali de vagas para idosos e deve ser identificado como tal. Parágrafo 3º. Nos casos das pessoas compreendidas na faixa entre 60 e 65 anos, então já é idoso, mas não tem 65 ainda, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para o exercício da gratuidade nos meios de transporte previsto no caput deste artigo. Então, o local vai definir, olha, aqui com 65 já pode, com 62, 63, enfim. Cada local vai definir critérios para que isso ocorra. Pode com 60, mas tem que ser idoso carente. Vai criar algum critério. Artigo 40. Nos sistemas de transporte coletivo interestadual, observar-se-á nos termos da legislação específica. Então, nos transportes interestaduais, vai ter uma legislação específica. Inciso 1. A reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então, os idosos, aí é idoso, 60 anos já, né? Não fala mais que é 65, porque é interestadual. 2 vagas por veículo para idosos com até 2 salários mínimos de renda, inferior a 2 salários mínimos. 2. 50% de desconto, no mínimo, no valor das passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então, você é idoso, pleiteou a vaga, não tem porque já está ocupado, ele te provou que as vagas já foram vendidas, ele tem que te vender aquela passagem com no mínimo 50% de desconto. Parágrafo único. Cabe aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos no inciso 1 e 2. Então, os órgãos competentes vão definir como que isso vai ocorrer, mas é direito do idoso. 41. É assegurada a reserva para os idosos, nos termos de lei local, de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, nos quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade para o idoso. Então, cada local vai definir como que isso vai ocorrer, mas é no mínimo 5% das vagas em estacionamentos privados ou públicos para idosos. E posicionado em vagas bem facinhas, né, para sua comodidade. Então, normalmente fica bem próximo, são aquelas melhores vagas, né, normalmente bem próximo da entrada dos estabelecimentos. 42. São asseguradas a prioridade e a segurança do idoso nos procedimentos de embarque e desembarque nos veículos do sistema de transporte coletivo. Então aqui é uma obrigação, né, para o transporte coletivo de passageiros que sejam asseguradas a prioridade e a segurança do idoso, né, no embarque e no desembarque. Então o idoso embarca antes, ele desembarca primeiro, ele vai se observar a segurança, não vai parar em qualquer lugar, vai parar de forma que facilite ali o embarque e o desembarque daqueles idosos. Título 3 das medidas de proteção. Capítulo 1 das disposições gerais. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicadas sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. Então, medidas de proteção só quando acontecer, né, ameaça ou violação desses direitos. Inciso 1. Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Então, sempre que a sociedade ou o Estado se omitir ou ter uma ação que viola os direitos, vai ocorrer medidas de proteção. Por falta ou omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento. Então, houve uma falta, uma omissão, um abuso da família, do curador, da entidade de atendimento, também vai ter uma medida de proteção em razão de sua condição pessoal. Então tem ali uma condição pessoal daquele idoso, então vai haver uma ação, uma medida de proteção para ele. Capítulo 2 das medidas específicas de proteção. Então são medidas específicas, então vai especificar o que vai ser feito.
Artigo 44. As medidas de proteção ao idoso previstas nesta lei poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Então, as medidas de proteção ao idoso previstas nessa lei, elas serão sempre aplicadas de forma isolada ou acumulativamente, pode acumular mais de uma medida, e tem como fim social o fortalecimento dos laços familiares e comunitários e a garantia dos direitos dos idosos. Artigo 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no 43, o Ministério Público ou o Poder Público Judiciário, a requerimento daquele, deverá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Então, são medidas que o Poder Público ou o Ministério Público, ou o Poder Judiciário podem aplicar. Encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade. Orientação, apoio e acompanhamentos temporários. Requisição de tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio. Orientação e tratamento de usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas. Ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação. Então, tudo isso aqui pode ser aplicado, né? Pode ser encaminhado, né, ao curador, pode ser orientado, dado apoio, acompanhamentos temporários, requisição de tratamento de saúde, auxílio, né, aos dependentes químicos, tanto para o próprio idoso ou quanto para aquela pessoa que está perturbando o idoso ali. Abrigo em entidade, abrigo temporário. São todas medidas de proteção que podem ser aplicadas, né, para a efetiva proteção dos idosos. Título 4 da Política de Atendimento ao Idoso. Capítulo 1, Disposições Gerais. 46. A política de atendimento ao idoso far-se-á por meio de conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, as políticas de atendimento vão fazer parte ali de uma articulação entre municípios, estados e Distrito Federal. Artigo 47. São linhas de ação da política de atendimento. Então, são as linhas das ações de política de atendimento. Inciso 1. Políticas sociais básicas, previstas na Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Então, todas as políticas sociais básicas vão ser aplicadas. 2. Políticas e programas de assistência social em caráter supletivo para aqueles que necessitem. Então, vai ter ali políticas e programas de assistência social para aqueles que necessitarem. 3. Serviços especiais de proteção e atendimento às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Então, vai ter serviços especiais de prevenção e atendimento para aquelas pessoas que sofreram abuso, violência, maus tratos, crueldade, opressão. 4. Serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em hospitais e instituições de longa permanência. Muito comum, né, ter um idoso abandonado. O idoso é levado para o hospital, nenhum familiar dá o acompanhamento necessário e ele some. Então vai ter ali um programa, um serviço de identificação desses familiares. 5. Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos. Então vai ter ali uma proteção jurídico-social para eles, feito por entidades que fazem esse tipo de serviço. 6. Mobilização da opinião pública, no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento do idoso. Então, vai ter uma mobilização da opinião pública, né? Para que a opinião pública possa mobilizar recursos para o atendimento dos idosos, para a sua proteção em sociedade. Então, tudo isso é muito, muito necessário. Capítulo 2, das entidades de atendimento ao idoso. Artigo 48. As entidades de atendimento serão responsáveis pela manutenção das próprias unidades. Então, as entidades têm a responsabilidade da manutenção das próprias unidades. Observadas as normas de planejamento e execução emanadas do órgão competente da Política Nacional do Idoso, conforme Lei 8.852 de 1994. Então, as normas, essa manutenção, ela vai respeitar as normas estabelecidas para o planejamento e execução dada lá na Política Nacional do Idoso, que é a Lei
8.842. Parágrafo único. As entidades governamentais e não governamentais de assistência ao idoso ficam sujeitas à inscrição de seus programas junto aos órgãos competentes da Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa Idosa e, em sua falta, junto ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento observados os seguintes requisitos. Então, aqui nós vamos falar sobre as entidades governamentais e não governamentais. Elas são sujeitas a uma inscrição feita no Conselho Municipal da Pessoa Idosa, ou municipal, estadual, enfim, quando não tiver vigilância sanitária. E vai ter os seguintes requisitos para essa inscrição: oferecer instalações físicas em condições adequadas de habilitação, higiene, salubridade e segurança. Então, para que essa inscrição seja efetivada, tem que ter um ambiente adequado de higiene, salubridade, segurança. 2. Apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os princípios desta lei. Então vai ter ali, dentro do seu estatuto, objetivos que sejam adequados à própria lei. Então, por exemplo, a proteção integral do idoso, a identificação como pessoa que goza de direitos humanos, enfim. 3. Estar regularmente constituída. 4. Demonstrar a idoneidade dos seus dirigentes. Então, não pode ter ali uma pessoa que não seja idônea, né, dentro dos seus dirigentes, evidentemente. Como que você vai confiar idosos, pessoas em condição de vulnerabilidade a uma pessoa que não tem idoneidade? 49. As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes princípios. Então, nós estamos falando sobre as instituições que realizam a institucionalização de longa permanência. Inciso 1. Preservação dos vínculos familiares. Então, deve-se preservar os vínculos familiares, não impedir, por exemplo, que os familiares visitem os idosos ali nessas instituições. 2. Atendimento personalizado em pequenos grupos. Então, que não seja ali um grande atendimento com 30, 40 idosos de uma vez, que seja grupos pequenos, né, individualizados. Manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior. Então, o idoso não vai ficar mudando, pulando de instituição em instituição, a não ser que tenha uma situação que necessite, sim, a sua mudança. Participação do idoso nas atividades comunitárias de caráter interno e externo. Então, o idoso vai participar das atividades comunitárias, tanto de forma interna, quanto nas atividades comunitárias externas. Observância dos direitos e garantias dos idosos. Então, vai se observar os direitos, as garantias dos idosos, direitos estabelecidos nesta lei e em outras. Preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade. Então, vai preservar a identidade, você não vai numerar o idoso. Ah, você é o número 1, 2, 3. Não, ele vai continuar tendo nome, sobrenome, tendo a sua identidade ali preservada, né? E ainda vai oferecer um ambiente de respeito e dignidade para ele. A gente já viu o que é respeito, o que é dignidade lá no início. Parágrafo único. O dirigente de instituição prestadora de serviço ao idoso responderá civil e criminalmente pelos atos que praticar em detrimento do idoso, sem prejuízo das sanções administrativas. Então, é o dirigente que é responsável pelo que acontece com o idoso e ele ainda pode responder de forma administrativa. Meus amigos, muito obrigado por ter chegado até aqui. Não saia daqui sem avaliar o vídeo em positivo ou negativo. Compartilhe com seus amigos, assine o canal, clique no sininho, que isso ajuda bastante. Não se esqueça de copiar o link e postar lá no seu Facebook, isso ajuda muito, viu? Fiquem com Deus, até muito breve.